Boa As nossas noite! diversões. Boa noite, boa noite. Boa Tudo noite a bem? todos. Como você está? Eu vou bem, feliz por estar aqui contigo. Muito Ah, bem, ansiosa aqui, espero contribuir. você sabe que eu adoro os nossos papos aí, bate-papo, seja no Zoom, seja aqui no Instagram, porque a gente troca muito e a gente fala a mesma língua, né, Roberta? É isso que eu gosto, da gente bater esses papos. Exatamente. A gente vem hoje falar sobre esse tema aí, né, da numerologia, de que maneira a gente contribui, os numerólogos com as empresas, né? Muito bom. Primeiramente, gratidão pelo seu tempo, disponibilidade de estar aqui. E poder trazer aí um pouco desse tema tão bacana, tão importante, que você, para mim, é uma grande especialista, uma pessoa que domina aí a numerologia cabalística e como é que a gente pode aplicar isso nas empresas, né? A gente já conversa sobre isso, que a gente pode trazer aqui nessa mensagem aqui pelo canal do Instagram, né? Mais uma mensagem para a gente poder levar aí para as pessoas que também se conectam com isso. Roberta, uma das primeiras perguntas que eu gosto de fazer aqui, né? Quem é você? O que você gosta? O que você acredita da vida? O que você acredita das empresas? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou Roberta, um ser que também veio aí de uma jornada do empreendedorismo, da área da educação, né? E eu acredito que empresas, elas se conectam, né, o tempo todo com energia, com pessoas, né, com o mundo, com consciências diversas. E isso é um trabalho muito difícil, né? Não hoje, mas desde sempre. Como é que a gente faz com que essas pessoas que estão ali nas empresas, elas respirem, elas vivam, né, a alma, a sabedoria que existe dentro daquele organismo, porque a empresa é um organismo vivo. Todos os dias, né? Ela está ali pulsando, respirando, trazendo, enfim, a sua oxigenação, né, para a vida de todos que ali estão presentes e principalmente para o seu entorno, né? Então, eu costumo dizer que o trabalho, né, e aí quando a gente vai muito além, né, do que é o trabalho é o eixo, né, principal de todos nós. E independe, né, quando a gente fala numa empresa, quando a gente se desloca para essa empresa, ou a gente está ali à disposição dessa empresa, é porque a gente quer contribuir. Então, é pensar para mim a empresa num sentido maior, mais amplo, de contribuição, né, de doação. Eu sou uma estudiosa da alma humana, então, desde 2017 eu me dedico à numerologia, embora eu também trabalhe com educação corporativa, mas a numerologia ela veio muito forte como um chamado na minha vida. Boa noite, ó, tem gente aqui da turminha. Oi, Boa Paulo, boa noite. noite. E essa conexão, principalmente, se deu muito porque eu queria me autoconhecer, né? Então, eu sempre entendi que para eu ser um ser humano melhor, eu precisava entender meu funcionamento. E a numerologia, ela me propiciou conhecer os meus potenciais, como é que eu abro as portas da minha vida, como é que eu me direciono, quais são as minhas fragilidades, né? E principalmente a minha missão, porque é que eu estou aqui. Então, quando a gente leva para a empresa, também é possível a gente entender a missão e o propósito dessa empresa, né? Qualquer empresa que nasce, ela tem um porquê. Então, acho que é Que isso. bacana, gratidão, adoro falar sobre numerologia. Conheci, acho que eu comentei com você, conheci numerologia cabalística lá em 2017, fiz o mapa pessoal, né? E aí comecei a acompanhar, comecei a identificar várias questões aí. E aí são como guias, né, Roberta? Eu gosto de trazer, né, numerologia, astrologia, outras ferramentas de, né, tipologia Sim, de personalidade. São ótimos guias para a gente se orientar, porque se você olhar nas entrelinhas, a mensagem é a mesma, né? De diferentes sem formas, dúvidas. de diferentes palavras, diferentes linguagens, diferentes abordagens, mas a mensagem é a mesma. Então, que bacana que a gente consegue também aplicar isso, né, no lado pessoal e também para as empresas, também para o trabalho, também para os nossos negócios, né? E aí, que bacana que a empresarial olha para isso, né? Então, é bom ter essas vertentes, né?
Exatamente. E assim, a empresarial, eu diria assim, que a gente tem tanto potencial de trabalhar, não só porque as empresas nascentes, vamos dizer assim, muitos que já têm que querem, enfim, entender mais sobre os seus negócios, que pretendem mergulhar, né, e acompanhar o crescimento do seu negócio, sabe que pode, de repente, se apoiar sim numa ciência. Então, a numerologia, assim como a astrologia, né, e outras ciências, elas se debruçam por um estudo profundo, no caso da numerologia, dos números. Os números, eles são energia, eles são símbolos. E se tudo que a gente tem, né, no universo trabalha com essa ressonância e faz parte, né, de um movimento energético, então a gente está sempre ali, querendo ou não, vibrando aquilo. Então a gente precisa trazer para o nosso dia a dia essa conexão entre a empresa e eu, que estou ali prestando serviço, estou ali colaborando, eu posso ter essa ressonância nesse campo, né? Então não é algo à toa. Eu costumo dizer que quando a gente pensando aí nas empresas. Quando nós somos chamados para estar naquele lugar, né, e é um chamado que vem além, é porque a gente tem um aprendizado ali. É porque aquilo vai, de alguma forma, agregar o nosso crescimento. Então, muitas vezes a gente tem aquelas recorrências, né? Ai, poxa, eu sempre tenho um chefe difícil, a empresa não me remunera da forma que eu preciso, não sou reconhecido, ou de repente eu me destaco demais e não paro em lugar nenhum, vou sempre fazendo aquela coisa do puff luminoso, aquele spot luminoso. Eu chego, faço o que tenho que fazer e vou para outra empresa. E às vezes é isso, né? Essa conexão com quem a gente é, essa conexão com o nosso aprendizado. Então, a empresa, ela também em si, quando a gente entende em profundidade quem nós somos e o quanto a gente contribui, como é que aquele ambiente nos acolhe e acontece, a gente consegue evoluir nesse aspecto. E a numerologia, ela ajuda muito, muito, em vários âmbitos, né? Sim, muitas palavras que você trouxe, Roberta, é o que eu também trago, né, pela Empresa com Alma, de empresa como grupo evolutivo, né, de pessoas que, de certa forma, estão numa mesma vibração, né, estão vibrando ali numa energia X, né, numa energia bem específica, e eles se unem, né, se atraem para realmente construir algo juntos, mas também nesse processo crescendo e evoluindo, né, através das relações, através, né, das dinâmicas, através, né, dos contatos ali com outras pessoas, com outras empresas, com o que Sim. for, né, com o mundo, com a sociedade. Então, essa visão, né, de que as empresas nascem com esse propósito de cura, primeiro das pessoas que estão ali, é muito do que a gente traz aqui, né? Empresas que curam, né? Empresas como grupos evolutivos, na visão da constelação, né? Uma empresa como organismo vivo. E aí tudo isso a gente pode ter novos olhares do porquê disso está acontecendo. Eu gosto de trazer, Roberta, que a pessoa está sempre na empresa certa, no lugar certo, Com né? E aí, certeza. até pela numerologia, a gente consegue associar algumas coisas, né? Se você está vibrando numa certa energia, se você tem alguns números, né, no seu mapa pessoal, e a empresa também, né, tem congruência, tem conexão com esses números, seja da missão, seja do destino, seja do propósito, né? Essa pessoa vai se atrair e eles vão se unir para isso, né? Então é bacana quando a gente Exatamente. identifica, né? Estou no lugar certo porque tenho ressonância com isso que a empresa faz. A empresa foi fundada por um objetivo, por um propósito, que tem muita ligação com o meu, né? Então, como eu consigo fazer essa conexão e ter mais clareza no dia a dia, nas relações, para perceber que alguns desafios vão acontecer, né? Algumas projeções vão acontecer, mas existe, né, uma conexão maior que me fez estar nesse grupo de pessoas, né? Exato. E olha só que legal, né? Você falou em destino, né? Então, quando a gente vai fazer análise de uma empresa, a gente consegue, né, através, a gente normalmente analisa a parte dos sócios, porque a gente fala, a empresa não tem alma, né? Balela, né? Porque as pessoas estão ali e elas vão trazer, né, o tom da coisa. Por mais que a gente saiba que a empresa nasce
E para nós, numerólogos, o nome, a data de nascimento, o endereço, a gente analisa um todo para que realmente a gente possa trazer ali para a pessoa, enfim, que está buscando aquela cura, opções, ferramentas, como é que a gente vai trabalhar aquilo, para ela entender também que tipo de funcionários, colaboradores, né? Mais do que funcionários, a gente fala que os funcionários, né, eles não se... De O função, modo né? operando, a função, né? E como é que eles funcionam ali, né? Na verdade, os colaboradores, como é que a gente vai ter uma empresa, por exemplo, vamos pegar um próprio Facebook, né? O próprio Facebook, ele tem um número aí, até eu estava aqui pegando os cases para trazer, né? Mas olha, o Facebook, ele tem praticamente uma motivação que é muito parecida com a empresa, com a alma. É a mesma, na verdade, que é uma motivação 2, né? Que é uma motivação de pacificação, de trazer assim aquele ambiente tranquilo. É uma empresa que chama, né, as pessoas pelo esse lado agregador, é uma empresa que está ali acolhendo de alguma forma vários temas, e a impressão dela, inclusive, é um 6, que traz aí a força mesmo, tanto que a gente começou muito no ambiente do Facebook e até hoje é basicamente família, né? Porque o 6 fala muito da família. Então, o Facebook a gente usa, embora as empresas também utilizem, mas a gente tem muito esse lado da família. Então, tem muita gente que não migrou ainda para o Instagram, que você localiza lá no Facebook, tá lá, porque ele traz essa questão mais tradição, né? mais terra, ali é a questão mais de acolher mesmo as pessoas. Então, gera um ambiente muito pacífico, muito amigo, né? E, cara, quando você vai olhar ali a trajetória que ele tem, o papel dele no universo, vamos dizer assim, que é a soma dessa motivação, que é a alma do negócio, vamos dizer assim, mas essa impressão, que é o que ele passa, que é esse acolhimento, a família, trazer esse movimento de elos, né? Eu estou o tempo todo juntando todo mundo. Ele traz ali na sua grandiosidade um 8, que é a soma do 2, mas o 6 ele vai trazer o quê? Negócios. Então, o papel dele, né, representando aí, né, o que ele veio fazer, na verdade, é trazer negócios, né? É somar na vida das pessoas de alguma forma, agregar de alguma forma. Então, você começa a entender como que funciona essa matemática, e essa matemática ela vai além, né? Vou pegar a empresa com alma. As Você fez empresas, aí. eu fiz, mas a gente usa vários outros elementos, né? A gente está pegando aqui o nome fantasia, né? Quando a gente vai fazer análise, a gente não pega só o fantasia, a gente pega também a razão social, a gente pega, enfim, o endereço, o dia, né? O mês e o ano que a empresa começou a operar. Então, você também tem ali um porquê. E isso traz bastante recursos, você traz ali informações. Então, quando eu pego a tua empresa, né, basicamente, eu estava olhando aqui, ela é um padrão, né? Ela vem também com essa história de agregar, de cooperar, né? Uma empresa que visa a alma dela, o cerne dela, está ali na cooperação, em agregar. Agregar o quê? Outras empresas, né? Você talvez nem saiba, não sei como é que surgiu esse nome. É uma coisa que eu muito pergunto. Como é que surgiu o nome da sua empresa? Você me fala, eu vou te mapeando, mas eu sinto que vem talvez de um desejo genuíno de agregar na vida dessas empresas, né? Sim. E aí, quando a gente vai além, olhando a impressão, o que ela passa? Ela passa solidez, ela passa uma empresa séria, ela passa robustez, ela passa ali uma empresa que realmente sabe o que ela está fazendo. Então, ela tem atenção aos detalhes, né? Ela trata os planos e projetos de maneira muito prática e econômica. Então, ela vai entregar para o cliente alguma coisa que tangibiliza a vida do cliente. E quando a gente vai olhar o papel da tua empresa, é interessante, porque veio um 2 mais o 4 vai gerar um 6, que eu digo que é um 6 assim, de elos, né? Então, você está sempre harmonizando os espaços.
né? Então ela vem para esse nível, esse jogo, né? Basicamente a gente faz essas análises, né? É, muito bom, muito bom. Eu adoro tá sempre revisitando, né, esses números, sempre revisitando essas orientações, porque igual você trouxe aqui, né, Roberta, às vezes eu gosto muito de trabalhar com os fundadores, né, os fundadores que criam o seu próprio negócio, né, que são empreendedores, né, que criam uma marca, que vai pensar no nome, na logo, né, tem toda ali como materializar, né, o propósito, aquilo que ele sente, a alma que ele sente, para esse Sim, chamado de colocar no mundo, né, uma empresa, um negócio. Então, tem muitos fundadores, né, que acabam não tendo maneiras de explicar, de expressar o que eles sentem. Mas, né, se ele consegue colocar pelo menos o nome ali, a numerologia pode trazer um grande mapa para ele explorar, né, de determinadas maneiras, sim. coisas que na cabeça dele é óbvio, e aí isso eu trago sempre, né, na cabeça do fundador é muito óbvio. Mas para sair daqui, para você poder materializar isso, né, poder construir, poder explicar, poder falar para alguém por que você está fazendo aquilo, o que te motiva, o que você quer ver diferente no mundo, né, o que te motivou a trazer isso, qual o propósito. Então, com certeza, a numerologia pode ajudar muito nisso. E aí você trouxe da empresa com alma, né? Eu lembro muito da expressão. A expressão é 11, não é? Não, essa é a expressão para nós aqui, na numerologia cabalística, a tua expressão da empresa com alma, ela resulta num 6. No 6, né? Tem um Aí, que era 11 que eu não aí me lembro. então, mas é o teu. Aí olha que legal. Quando a gente vai fazer uma análise, né, e aí pegando o âmbito empresarial, a gente tem que analisar os sócios, porque a alma ali, né, são as pessoas. A gente está conectado com a energia o tempo todo. Mas tem alguns mandatórios, e esses mandatórios é que fazem a diferença quando o numerólogo entra em ação, porque ele consegue identificar o que vai ajudar mais aquele sócio, né, ou aquele empreendedor, o que é bom, porque a gente consegue também trazer essa materialidade para o dia a dia dele. Então, a gente consegue verificar o segmento. Então, que segmento que ele está? Por exemplo, muitas pessoas que estão na área da saúde, da beleza, dependendo, às vezes é um 3, um 6, às vezes o 3 muito a gente usa na comunicação, né, para a gente poder ampliar agências de comunicação, publicidade, e empresas populares, por exemplo, a Casas Bahia. A Casas Bahia é uma expressão 3, é uma empresa super popular, né? Mas tem ali um propósito. Não sei se a gente, quando vai analisar, a gente analisa um todo. Mas o que é importante? Essas relações, elas acabam caindo naquilo que a gente começou a conversar no início. E as pessoas que vão trabalhar na empresa com alma? Como é que elas vão se conectar com esse propósito? E tá certo que o propósito a gente também pega quando ela nasce. Todo mundo que nasce, todos nós que nascemos, temos um propósito, uma missão, né? E eu costumo dizer que a missão não é a reta de chegada, mas é o passo a passo que acontece, né? O caminho, porque todo movimento que você tá desenvolvendo toda a sua condição de missionário, né? Então, você está evoluindo ali no seu caminho. Mas é isso, a gente tem que olhar, por exemplo, para esse colaborador que está chegando agora. E tá, e aí, como é que eu me relaciono com essa empresa? Porque é isso, né? Existem códigos, e são códigos que não são revelados. Eles são velados, mas eles existem. Então, talvez aqui a gente abre a empresa com alma e a gente vai entender que ela está vibrando aquilo e que as pessoas que se conectarem a ela são pessoas amorosas. São pessoas que vêm, por exemplo, trazer mais elementos que pacifiquem outras situações de conflitos. Então, você vai transitar em ambientes, por exemplo, muito de empresas, talvez familiares, não sei, tá? Que podem precisar, por exemplo, de governança. Então, você vai entrar com esse lado mais pacificador. E é isso, e aí você vê que tipo de colaborador que vai vir. São pessoas que vão também querer doar, talvez muito, querer trabalhar muito com você nesse aspecto. Então, não é uma empresa que, por exemplo, visa competitividade. Veja, eu estou olhando um panorama, mas tem outros números que
também podem trazer um olhar mais competitivo. Por exemplo, o Google, ele já é uma empresa competitiva, né? Mas ali, quando eu olho no panorama dele, ele tem elementos que vão fazer com que ele seja pioneiro. Não tem como, ele vai estar na frente sempre, ele quer estar na frente sempre. Ele nasceu para estar à frente sempre. Então, assim, é esse olhar que torna o processo, né, da análise numerológica especial, né? Ou da astrologia, vamos dizer assim, especial. Porque a gente vai lá ao fundo. E aí a gente analisa desafios. Quais são os desafios que a empresa tem? Né? A gente analisa ali os ciclos. Fala um pouco desse, né, desses aspectos que a numerologia, tanto pessoal quanto empresarial, eles podem apoiar, né? Tanto no destino, missão. Fala um pouquinho desses. Quais são os Olha principais, só, assim? eu até assim, quem for ver depois, né, a live e quiser entender, eu fiz até uma live, eu acho que ano passado, tá lá nos meus feeds, exatamente de pessoas que tinham situações de bloqueio e alguns desafios que envolviam o trabalho, por exemplo, tá? A numerologia, a gente consegue mapear e identificar quais são esses desafios, por exemplo, que a empresa vai ter financeiro. Tem alguma coisa que tange ali? Alguma situação que pode bloquear o avanço financeiro? Às vezes tem sim. E a gente tem como corrigir. A gente tem como melhorar aquela vibração, para que ela não traga, às vezes, muito conflito judicial, né? Às vezes tem a pessoa nem sabe. Putz, eu mal abri, eu fiz um mapa uma vez para uma moça que ela tinha tem uma empresa de produtos veganos. E aí ela mal abriu a empresa, já teve lá toda a Anvisa, todo um processo, ela nem conseguia operar nos negócios por causa exatamente dessa situação que o mapa dela previa ali, questões de justiça. A empresa nasceu sobre uma luz de consciência que deveria ser 100% ok. E ela já começou daquele jeito, né? Somebody love na empresa. E era uma empresa que não admitia coisa errada. Então, tudo caía na empresa, era inacreditável. Tipo, cobranças, 1000 cobranças. Então, a gente fez uma correção. E aí, ela já está há 6 meses trabalhando, ela falou que já melhorou o fluxo, enfim, que ela já está conseguindo colocar as contas em ordem. Mas é isso, não é uma mágica só, né? A gente faz processos curativos, é uma cura que a gente vai e aplica ali para que aquilo melhore. Sim, que demais. É muito importante, né, poder encontrar caminhos de contornar alguns desafios, né, Roberta? Como que a gente pode cada vez mais tornar mais leve o trabalho, o fluxo, né, as relações, né, as contratações. Então, com certeza, se as pessoas estão tendo dificuldade, né, em algum ponto, que bom que a numerologia pode trazer maior clareza sobre isso, até para a pessoa identificar e fazer uma mudança, né, fazer um plano de ação. Roberta, mas em cima da próprio, né, o próprio mapa assim, que a numerologia traz, quais são os principais aspectos, né, que tem, né, a impressão, a expressão, tem o destino, tem a missão. Fala um pouquinho pra gente de cada um, quais são os Eu skills do mapa. eu vou falar os skills. Primeiro, eu queria começar até introduzindo um pouco por que fazer um mapa, né? Quando a gente fala, eu quero fazer um mapa, eu já peguei muitas pessoas que já fizeram mapas, enfim, nada contra, muito rasos na internet, baixaram e às vezes não se apropriam do que é o mapa. Efetivamente, o mapa ele traz tendências comportamentais. Então, a gente vai analisar a empresa, ou o colaborador, ou você que está vendo agora que não está em empresa nenhuma e está por aí, está querendo fazer, se autoconhecer, é para isso. A gente vai mergulhar. E quando a gente mergulha, a gente começa a entender aspectos muito específicos da nossa essência. Eu costumo dizer que, por exemplo, o nome ele é muito sagrado, né? O nome que você tem, Gabriel, eu tenho, Roberto, é muito sagrado. Ele é orquestrado antes mesmo da gente aqui estar. Então, tudo é pré-concebido, pré-codificado.
E quando a gente entende que a gente recebe aquele nome, porque a gente tem ferramentas, a gente tem ali oportunidades de crescimento com aquelas informações, a gente tem ausências, porque às vezes a gente tem valores numéricos, porque a gente codifica, né? O nome, ele passa por um código que é uma tabela específica que a gente utiliza, que transforma letras em números. E esses números é que vão dar o tom que a gente precisa, no caso, para que a gente evolua naquilo que a gente veio aqui passar, né? Então, quando eu falo em motivação, eu estou falando do desejo da alma, ele é extraído das vogais. Todos nós aqui temos desejos intrínsecos. A gente está falando daquilo que nos movimenta, nos faz sair da cama, né? Então, quando eu olho para uma pessoa que tem uma motivação 3, ela quer vibrar o que ela canta, ela é uma pessoa alegre, ela é otimista, né? Ela tem ali traços que trazem uma pureza, a pureza da criança. Aí você vai olhando agora, um pouquinho mais além, você vai olhando além das vogais, as consoantes. E as consoantes te trazem o teu número, que é o abre-alas, vamos dizer assim. Aquele número que quando você chega no lugar, todo mundo fala, Gabriel, você chegou. Sabe aquele número que marca? É a Marca impressão, as né? pessoas. É a impressão, que é a primeira que fica. É aquela marca, né? Você deixa ali que vem das vogais. Então, as consoantes, as consoantes. As vogais, elas são fonemas sagrados. Tanto que existem alguns, enfim, algumas pessoas que trabalham, por exemplo, com pêndulos, né? E quando vai pendular, só a baforada, vamos dizer, o hálito, o que vem de dentro, ele já cura. Porque ele é puro, né? As consoantes, elas já vibram de outra maneira. Porque elas já são o teu externo, é teu ego social. Então, aí você vai analisar quem é você, né? E como é que você abre as portas. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, um 7 na impressão, ela vem de uma impressão que trata ali em profundidade alguns temas. É uma pessoa analítica, ó, peraí, não é bem assim. O contrário do 3, ela já traz aquele distanciamento, né? Não é uma pessoa tão próxima, ela já fica analisando mais o que está acontecendo, mas é a impressão. Então, nem sempre, né, essa impressão é o que ela é de fato, porque se ela tiver 7 na motivação, ok, ela é assim mesmo, mas assim, a gente vai analisando todo o mapa para entender, às vezes, o que a distancia daquele potencial. Porque todos os números têm luz e sombra. E aí é que está o X. Muitas vezes a gente anda na sombra. A gente não evolui. Então, uma pessoa 3 lá na motivação, super feliz e alegre, às vezes é uma pessoa muito pessimista, esbanjadora, não tem planejamento, não usa o potencial expansor do 3 para crescer, e sim para esbanjar, e aí se perde. O 7 na impressão, se o cara vai abrir, né, vai numa entrevista, por exemplo, de trabalho, o cara tem um 7, putz, ele vai mostrar que ele é um cara analítico, ele é profundo, ele é um cara que realmente sabe o que ele fala. Mas se ele está totalmente fora, ele não vai falar nada, ele vai ficar o quê? Com medo da entrevista, ele vai ficar né, quase que em paralisia, ele não vai conseguir testar e nem conseguir colocar os seus conhecimentos é, por falta de confiança em si mesmo. Então, tem várias coisinhas que a gente começa a mapear e isso a gente passa para as pessoas, elas começam a identificar onde eu estou, onde eu estou, onde eu estou. E aí a gente tem o número de expressão, que é a totalidade do nosso ser, né? É aquilo que a gente, muitas vezes, como é que a gente se expressa no mundo, né? O que a gente veio fazer aqui? São as ferramentas que a gente traz, as ferramentas que a gente vem para evoluir, né? Tipo assim, putz, quando eu tenho um problema, eu vou naquele número recorrer. Então, se o cara tem uma motivação 3 e uma impressão 7, ele vai somar aquilo, tá? Grosso modo, gente, ele vai ter um número 1.
E esse número 1 é da liderança. Então, tudo que ele fizer a vida inteira vai trazer para ele o lembrete dele que ele tem que ser líder. Ele veio trabalhar a liderança. Então, aí você vê muitas pessoas que têm um na expressão, eles são empreendedores, eles são líderes de equipe, né? E aí, se o cara nunca teve uma equipe, não está exercendo a liderança, opa, onde é que ele está? Porque acho que aí você começa a entender, nossa, eu tenho esse potencial e não estou utilizando. E aí você aplica, né? A gente faz muito trabalho também, Gabriel, com terapeutas. Então, o terapeuta já pede o mapa, porque aí já anda putz, quilômetros, né? E aí você já consegue trazer uma matriz de forças e uma matriz, enfim, de melhorias, de coisas que ele precisa potencializar. Então, você consegue mapear isso no mapa, né? Então, basicamente. E aí a gente tem, vou falando do autoconhecimento. Esses são 3 números super importantes de autoconhecimento. E aí a gente tem o 4º número, que é o dia que a pessoa nasce. Então, que dia que você nasceu, Gabriel? O meu é 5. É 5, putz. Putz! É a chancela, né? Não é, porque é um cara que é versátil. Põe você dentro de 4 paredes, como é que você fica? Não fica, né? Porque você é um cara que não parece que você é quietinho, mas não é. Por dentro você é aquela coisa, né? Tá sempre ativo. São pessoas que têm raciocínio muito rápido. Que nem eu tô falando aqui, você já tá pensando quanto tempo da live, o que que a gente está fazendo, qual é o próximo assunto, será que tem alguma pergunta? Quem tiver pergunta, põe aí também. Isso, coloca as perguntas aqui para a Roberta também, com certeza. Então, assim, o 5 ele é muito ágil, né? Então, o dia que a gente nasce é um dos... é um dia sagrado, gente. Eu falo que... Eu costumo dizer que quando a gente faz aniversário, a gente precisa parar e fazer exatamente uma reverência, né? A Juliana aqui, oi Ju, a risada de quem se identificou. 5? Ô, Roberta, e na empresa é o dia da fundação, né? O dia, ou que a pessoa Exato, é coloca como porque o dia que ela determinante. nasce. Quando que nasceu a tua empresa? Você lembra? 25. 20? Ah, então. No dia 25, olha lá. Então, dia Não, 20, 25, hein? 25? É, 25. Dia 25, mas de que mês? É agosto. 25 de agosto. De que ano que ela nasceu? Você lembra? 2018. 2018? Então, aqui tem Olha que legal, né? Então, importante entender isso. Já dá aí um caminho, né? Um destino 8. Então, o Sim. propósito dela é trabalhar com empresas. Não tem como. O tempo todo você vai estar envolvido com o caminho do negócio. Ela nasce sobre o efeito do número 8. Então, o número 8, até a Andréa está colocando aqui, que ela nasceu dia 17, é isso, são pessoas, por exemplo, no teu caso, o destino é de coragem, é de trabalhar com estrutura, né? As pessoas também que nascem sob o efeito de dia 17 precisam trabalhar com estrutura. Elas vieram para materializar. A sua empresa veio para materializar. Então, ela tem um Inclusive, compromisso em tangibilizar o que está acima aqui embaixo, porque ela tem a expressão 6. E a expressão 6, aí, se a gente pegar o hexagrama, o que está em cima está embaixo. Só que ela vem com compromisso para materializar o que está embaixo. O que está em cima, aqui embaixo. inclusive, numa conversa que a gente fez um tempo atrás, né, você me perguntou algumas coisas do meu mapa e aí faz conexão com a empresa com alma, né? Isso é muito bacana, de ser o meu destino é 8 e aí na empresa com alma a data aí de Exatamente. fundação deu 8 também, né? Isso, Então, é esses exatamente. pontos, né, que a gente começa a conectar. Isso, e aí, exatamente, você está andando no mesmo propósito que a sua empresa.
Então, isso é uma costura muito sutil, né? Talvez você nem tenha feito, não sei, você fez a numerologia da tua Não, empresa? não, é o universo, né? Colocando, a gente, nada é por acaso, né? Mas Nada colocando é por realmente no acaso. dia certo, no dia certo, Nada que é a por gente acaso. sentiu, né? De colocar isso, da data. Eu vejo muito, Roberta, realmente pessoas que não sentem, né? De tipo, ah, tô querendo um negócio, mas né, não sei como fazer. Talvez essas dificuldades de alinhamento, né? Podem surgir porque talvez alguns números não batam, né? E aí você pode encontrar outras maneiras de fazer outros alinhamentos, né? Então, isso que eu ia te Sim. perguntar, isso acontece com frequência que você vê ou é raro de bater alguns números no pessoal empresarial? Olha, não porque, por exemplo, você consegue ver muita relação. Só que às vezes você pega, por exemplo, sócios, às vezes você pega um cara que tem um número kármico, aí você não Uhum. sabe por que que a empresa não decola. Quando você vai ver, é o mapa do cara que freia muitas coisas, porque muitas vezes ele está trabalhando muita sombra. E aí a empresa não vai. E às vezes o segmento são ajustes que aí você começa a olhar e falar, não, peraí, vamos ajustar o sócio primeiro. Aí a gente Uhum. ajusta o sócio. Aí começa a evoluir. Aí vai. Vamos ajustar aqui, no caso, o nome agora. Então, aí você consegue. Você, por exemplo, com o Destino 8, você vem alinhado aí com o propósito da tua empresa. Então, agora, mais do que nunca, né, é colocar isso em prática e fazer acontecer, porque vocês estão lado a lado ali, de mãos dadas, caminhando. É claro que aí teria que olhar outras configurações, porque eu não lembro do teu mapa, mas eu sei que você tem número mestre, acho que a gente chegou a comentar, não sei se é na tua expressão. Eu Mas, me por lembro exemplo, do 11 que eu te falei, mas eu não lembro se é no meu ou da empresa. Então, por isso que é importante estar sempre, né, olhando para esse mapa, olhando para essas conexões. Né? Realmente, hoje eu não me lembro da onde é o 11, mas eu sei que tem um 11. e olha só, como é 25/8, o primeiro ciclo, né? Aí a gente tem que analisar, né? Mas são os primeiros ciclos da tua empresa, assim, de crescimento, é na parceria, né? Então, é uma empresa, por exemplo, que para você até ganhar dinheiro, para você até ter mais crescimento, né, na empresa, você consegue visualizar isso, você tem que estruturar mais processos. Quanto mais processos você tiver e mais parcerias estruturadas, vai te propiciar mais ganhos. E então toda essa orquestra, né, que aí você olha no teu mapa, aí eu vou olhar como é que o Gabriel ganha dinheiro, como é que o Gabriel trabalha a missão dele, como é que ciclo que ele está. Por exemplo, eu peguei uma pessoa uma vez que estava num ciclo 7, com missão 7, e ela queria abrir uma livraria, tá? E tá Uhum. tudo bem, porque ela ia fazia até muito sentido, porque ela estava num movimento de sair de uma empresa corporativa mesmo, e ela queria trabalhar café e ter o movimento dos livros, e ser assim uma coisa de troca, né? Fazer um Uhum. espaço de meio filosófico mesmo. E fazia muito sentido, porque ela tinha recém-descoberto toda a possibilidade dela de escrita, ela estava muito conectada, e enfim. Só que o marido dela era muito, como é que se fala? Muito radical, assim. Ele vinha com uma configuração de mapa que era o sócio, que a gente teve que ajustar, porque não estava dando sinergia ali de trabalho para aquele empreendimento, né? Uhum. Então ele estava muito numa conexão, talvez não de, né, de prosear, de focar conhecimento, ele estava muito mais no comércio, sabe? Ah, eu quero vender livros, tá, tudo bem, mas ele não queria vender o livro X, ele queria vender gibi, essas coisas, porque ele queria ganhar dinheiro ali de alguma forma. Então você tem que ajustar, porque ele estava achando que era muito investimento para os livros que ela precisava colocar na livraria, porque ela queria trabalhar com
nível X. Então, é essa a questão, né? Quando a gente vai olhar a empresa, você vai olhar o todo, você vai pegar o mapa empresarial, vai olhar para que aquela empresa nasce, quem são as pessoas responsáveis por aquela empresa, quem assina aquela empresa, quem está ali, né? Principalmente empresas assim muito grandes, né? Às vezes você não tem quem assina, mas você tem ali um fio condutor de pensamentos, né, específicos que vão criar essa cultura. E aí a gente fala em cultura, né? Quando a gente tem o quê? Querendo ou não, uma impressão. Às Interna vezes, e externa, né? exatamente. É essa personalidade da empresa. Como é que ela se coloca no seu posicionamento, né? Aí ela gera o que nós chamamos exatamente do seu todo, né? Como é que a gente enxerga essa dinâmica empresarial? E aí você vê como é que ela se coloca no mercado e que tipo de colaboradores ela vai atrair. Sabe aquela Uhum. empresa que você fala assim, nossa, sempre tem aquele perfil de pessoas. Por É, que será? tá na mesma vibração, né? Atraiu aquilo. Então, tá mais do Exatamente, que explicado através dos números também, né? exatamente. Então são essa, não é coincidência, né? A gente fala que não é coincidência. E quando a gente começa a analisar nesse ponto que é uma coisa, é uma consciência maior que está ali e que está orquestrando aquele movimento, a gente começa a entender que as coisas não são por acaso. Eu não estou trabalhando naquele lugar, eu não estou exercendo aquela dinâmica diariamente à toa. Existe um porquê. E é claro que a gente tem o livre-arbítrio, né, de fazer decisões e de realmente decidir não fazer, não ficar, ir embora, né? Todo mundo tem o seu ciclo. E ciclos empresariais existem e ciclos pessoais existem. Sim. Então, quando você começa a organizar isso, você começa a ter mais entendimento e não se tornar vítima, né? Porque o que a gente vê muito são as vítimas. Você que o diga, né? Porque é o terapeuta, você sabe É, mais do que eu sobre isso, né? Você pode falar mais. exatamente. Mas você me falando agora, Roberto, nossa, veio um insight aqui, que eu já comentei com você, né, que nesse trabalho que eu trago pela Empresa com Alma, e logo, logo, né, vai ter um trabalho mais profundo para os fundadores, para os empreendedores, né, através de cursos, através de mentorias. Eu te falei que eu quero muito que todo mundo faça o seu mapa numerológico, pessoal Fundamental. e empresarial. Só que você falando agora, né, até essa visão dos ciclos, me vem que como é uma ferramenta tão completa, tão profunda, né, não é para ser tudo de uma vez. Tanto é que quando eu comecei a estruturar, né, o conteúdo da Empresa com Não. Alma, e você trouxe essa parte de processos, né, eu dividi muito bem ali o que eu vou trazer no começo, e aí essa pessoa compreendendo aquilo, principalmente o propósito, a fundação, os valores, cultura. Depois ele vai olhando para outros pontos. E na numerologia também me parece algo assim. Né? Primeiro você olha esses números que vão trazer, primeiro, a parte da impressão, que é essa personalidade, essa parte do destino, essa parte Isso. da missão. Depois você vai olhar outras coisas para você estar sempre atento e conectando os pontos. Os ciclos, por exemplo, né, pode vir num segundo momento. E eu acho isso muito interessante, porque é a forma da gente estar sempre consultando essa ferramenta tão completa. Acredito que você também faça isso, né, Roberta? De O apoiar alguns meu eu sempre pacientes, faço. não, mas também de apoiar os pacientes, de estarem lendo e revendo diversas vezes, talvez durante o mês, talvez durante o ano, né? Mas está sempre É, consultando aquilo. eu tenho as mentorias, né, Gabriel? Que aí eu faço um Uhum, trabalho que agora, por exemplo, a gente vai planificar todo 2023. Então, a partir já de outubro, eu já começo a soltar matéria, né, sobre o ano 2023. E uhum. aí, quando a gente também faz, ó, isso é bem importante, quando a gente vai levar isso para a empresa, a gente também entende o ciclo anual dela ali. Qual que é o movimento dela anual?
no que é bom. Então, a gente consegue, por exemplo, até nomes de produtos, né? Você consegue passar, olha, esse produto destinado para este tipo de público, por exemplo, os carros mesmo. Existem a Fiat, se não me falha a memória, alguma dessas empresas, né, automotivas, a Volks, enfim, que tinham estudos específicos para o nome do carro público tal, vinculado à numerologia. Agora me fugiu o nome de empresas. Que Que legal. realmente fazem muita diferença. Quando você vai olhar isso, você fala, nossa, realmente são cases, né, específicos de comportamento, né? A gente está falando agora em comportamento, que tipo de pessoa que vai comprar aquele produto. Aí você consegue mapear. E o mesmo, quando a gente leva esse conhecimento mensalmente, que é possível, diariamente, eu quero lançar um produto, eu vou me consultar com a minha ferramenta. Eu já tenho aquilo pronto. Então, eu Uhum. tenho agora as mentorias de planejamento 2023, que vão começar aí a partir de novembro. Eu começo em outubro a lançar e vai em novembro. Mas normalmente eu abro para o público que faz os mapas comigo. Uhum. E admissão. Vai ser a primeira mentoria que eu vou fazer de missão. Que Porque é uma legal. coisa que muito me falam. Qual é a minha missão? Como que eu aplico a missão em tudo que eu faço? E aí entra um pouco a nossa experiência, né, dessa conexão com algo maior. Eu aprendi que uma missão não existe sem um missionário, que é o que eu falei um pouquinho antes. Só que o missionário, ele tem um objetivo permanente, né? Ele todo dia ele está fazendo a missão dele acontecer. Uhum. Todo dia você está construindo um pouquinho da sua missão. Mais do que ser um objetivo, uma meta, ela é um processo de construção. É como se fosse uma fonte de nutrição, né, Roberto? Eu gosto de trazer essa visão da constelação que, né, o trabalho, quando a gente ressignifica as nossas crenças de trabalho, a gente começa a mudar daquela talvez antiga, talvez tradicional, talvez comum, né, visão de que trabalho é fonte de renda, mas para uma fonte de vida. Então, se a gente está trabalhando, está se nutrindo daquilo, a gente não vai ficar colocando adjetivos, né, de que trabalho é pesado, é cansativo, que eu não gosto, que eu não quero mais. Quando a gente vira essa chavinha, né, a gente começa a perceber de que o trabalho nos nutre e nós vivemos Exato. através dessa nutrição. Exatamente. E assim, você trouxe essa questão da constelação, né? A gente tem um grupo também de estudos e que a gente fala muito, por exemplo, uma empresa que nasce sob o efeito de um dia kármico, né? Um 13. Putz, eu abri a minha empresa no dia 13, né? Que são os 4 números que a gente tem ali, né? Que trazem algumas vibrações, que é o 13, o 14, o 16 e o 19. Então, quando a empresa nasce nesse aspecto de número kármico, a gente já consegue até constelar. Muitas vezes os desafios que aquele número vai trazer. Por exemplo, uma empresa que nasce no número 3, ela vai ter que trabalhar sempre processos, ela vai ter que ser sempre uma empresa muito rigorosa, muito cautelosa, muito organizada, muito séria. E aí, sustenta? Se a pessoa não entende como funciona o número, ela vai falar, putz grilo, mas parece que eu só atraio pessoa braço curto, pessoa que não quer trabalhar, pessoa que não faz as coisas direito, pessoas que não estão envolvidas com o processo. Aí você vai entendendo, você fala assim, não, mas espera aí, precisa agora mudar um pouco, né, alguns processos internos até de contratação. A gente tem que olhar quem que está contratando. Os padrões não E ficarem se repetindo, né? exato. E olha que legal, até quando a gente fala em contratação, né? Cara, você consegue colocar as pessoas pela numerologia no lugar certo. Elas Uhum. vão dar conta do recado, porque você orienta. Você não vai colocar uma pessoa que é super número 2, vamos dizer assim, para ser líder. Ela não vai conseguir exercer liderança.
Porque ela é cooperativa, ela gosta de ficar nos bastidores. Ai, alguém tá brigando, socorro. Não, peraí, não briguem, hein? Não, não conflito não, gente. Não, ela é muito, sabe? Ela não é aquela que vai chegar e falar, peraí, o que que tá acontecendo aqui? Vamos resolver. Ela é a pacificadora, mas ela não vai conseguir trazer um ritmo, né, de liderança. Então, Viu, Roberto? esse... Não, Oi, pode falar. me lembrou agora que a gente tem tantos temas hoje em dia, né, falando de autogestão, de organização, né, de realmente de equipes, né, de colocar cada um no seu lugar, só que as ferramentas que são utilizadas, né, é muito de personalidade. Mas quando você olha, talvez, né, pelo mapa numerológico, você consegue compreender mais Sim, profundamente e colocar realmente cada um no seu lugar certo. Né? E até no olhar da constelação, se a gente não está no nosso lugar, a gente não cresce. Então a gente precisa estar no lugar certo. E aí as pessoas querem tanto, né? Que o trabalho flua, que a empresa seja autogerenciável de alguma maneira, que não dependa ali, né, do fundador, do diretor, tá sempre olhando, mas para que as coisas fluam, cada um tem que estar no seu lugar, né? E aí que bom que tem exatamente. essa ferramenta tão magnífica, né? Não, assim, quem aplica assim com um olhar bem profundo, começa a entender, por exemplo, casais, né? E até os próprios sócios, a gente faz assim nas trias, né? Mas assim, até para entender o outro. Porque não é apontar dedos, mas é que maneira que eu tenho, quais são as ferramentas que eu tenho para eu ter um relacionamento mais saudável com aquela pessoa. Assertivo, né? Poxa, eu tenho que entender as necessidades do meu parceiro. Eu tenho que entender as necessidades, né, do nosso negócio, por exemplo. Como é que vai funcionar se eu gosto do vermelho e ela gosta do azul? Como é que a gente vai conseguir chegar, né, num bom termo aqui, se não dá para ser assim, não dá para ser assado? Então a gente precisa ter esse olhar mais profundo, né? E a gente só vai com as ferramentas, né? Que você hoje mesmo colocou, mesmo a gente olhando para a empresa com os assessment que tem, né? Que são vários assessment hoje, muitos são pautados em ciência, né? Também, né? Vem aí com um fundo bem científico, mas ainda tem muitos que não tratam, né, de uma maneira curativa. Sim, é Porque muito você falar remediativo. isso, porque você falar para um cara que ele quer ser líder e que ele não tem o perfil da liderança, não é porque o assessment dele disse que ele não tem o perfil de liderança, ele não será líder, mas ele pode desenvolver aquele percurso, porque de repente no mapa você viu que ele tem condições de ser líder, por exemplo, quando ele trabalha num voluntariado, num movimento mais humanista, entende? Ou ele vai aplicar aquela competência lá dentro, mas ele tem como olhar isso de maneira holística. É muito diferente. Porque Né? senão, né, Roberta, as pessoas querem muito fazer, até né, nessa visão dos assessments que você trouxe, né, um movimento de transformação cultural, mas muito pautado apenas no processo, né, apenas de organizar o processo, e está tudo certo. Só que, para realmente, para que as coisas fluam, né, é preciso olhar para o ser humano e olhar para as qualidades, para os desafios de cada um, e aí tem que ser uma ferramenta mais holística, né? Com certeza. Então, assim, gente, eu comecei em 2017 a estudar. E aí não tinha pretensão nenhuma em estudar tanto números. E aí comecei, e aí, Começou a sonhar com os fazer. números? Nossa, Gabriel, é inacreditável. Por exemplo, eu tenho lá no Atmo, o pessoal manda, ai, 17, 17, ai, eu tô vendo 06, 06, porque são os números espelhos, né? São números repetidos. A gente tem um simbolismo, tem um significado. Então, quando a pessoa começa a ver muito número parecido, ou aquelas, por exemplo, 23 e 32, né? Que quando você vê as horas invertidas, é,
por exemplo, os dias palíndromos, né, que são aqueles dias que, por exemplo, 22/2/2022, né, trouxe aí essa frequência, né, para gente. O que que acontece? Tem um porquê. A vida é feita de números. Fala para mim, você tem uma reunião, ela tem um dia, ela tem um horário para acontecer, não é? Sim, Tá tudo tudo orquestrado, combinado tudo e é combinado. sincronizado, né? E se a gente pega, qual é o nome dessa reunião de hoje? Alinhamento. Aí você vai pegar lá e você vai ver, tá, eu vou transformar as letras em números. Vai surtir um número. E aí quando você começa a ver quais são os seus números, quais são os dias que te favorecem, aí você começa, ai, peraí, deixa eu colocar lá, minha reunião tem que ser nesse dia, porque todo dia 11 eu sei que é um dia positivo para mim, eu tô em ressonância com a minha essência. Eu tô ali, ó. Tô me dedicando, tô de corpo e alma. Quando você começa a entender a matemática, você começa a falar, putz, não dá para não usar. Não dá para não aplicar. Entendeu? As coisas fluem de outra maneira. Então, Ah, eu super recomendo. que demais! E é um assunto mega profundo, né, Roberta? É muito extenso, de tantas coisas que você vai vendo, vai entrando em camadas, né, cada vez mais Sim, profundas para compreender sim. tanto, né, esses temas do destino, da impressão, quanto de cada número voltado naquilo, né? E aí você tem aí empresarial, igual você trouxe, tem a data, tem a ressonância, tem essa conexão, né, do pessoal com o empresarial. Então é um negócio mega profundo. Que bacana que você traz essa linda missão aí de compartilhar isso com as pessoas. Então, quero te agradecer profundamente por todo o aprendizado, tudo que você compartilhou aqui com a gente, essa experiência linda demais. E conta um pouquinho como que as pessoas podem conhecer o seu trabalho, o que você tem transmitido aí no canal da Atma, né? Essas lives, esses Então, conteúdos. a gente todo dia 21 a gente tem uma live em especial, eu sempre trago um tema para a gente discorrer, né? Por que o Ali é dia um vinte e lugar um? onde eu... Porque a primeira live que eu fiz foi no dia 21 de janeiro de 2021. O 21, ele traz a força da comunicação. Então, é um dia que, para mim, ele significa bastante, porque foi o dia que eu... Porque eu nunca gostei de ficar fazendo as lives, né? Eu vou ser sincera, eu tenho timidez. Aliás, eu tenho um bloqueio no número 3. Não, na verdade, não é bloqueio, é uma lição kármica, na verdade. Não é Uhum. um bloqueio. Mas é uma lição que eu tenho que aprender, eu tenho que, né, me colocar de maneira melhor na comunicação. Então, eu comecei a entender, isso é muito legal, que quando você vai para suas fragilidades, você vai entender de que maneira você potencializa isso, aí você começa a ver, puxa, eu tenho aqui uma dificuldade, mas eu vim aprender com ela. Eu Uhum. vim superá-la. Então aí você sai daquilo, você transpõe aquilo, você vai para um lugar de equilíbrio, né? E aí foi o que eu fiz. Eu comecei as lives e aí comecei a potencializar esse três aí de falar mesmo e ir embora. E vamos que vamos, né? Mas assim, lá no Atma eu tenho, é um canal só de numerologia aplicada. Então, tem sempre algumas matérias, eu faço as lives no dia 21 de cada mês. E assim, e lá também tem informações específicas, né, para quem gosta do tema e quem se conecta a esse tema. Então, Ah, Atma em Luz. Pode ah, me que demais! seguir lá. Conheçam o trabalho da Roberta, é lindíssimo. Já participei de lives por lá também. Tenho acompanhado aí todos os videozinhos que ela traz, né? De explicações de cada número, para conhecer um pouco mais a energia daquele número, né? E como que a gente pode levar esse conhecimento aí para o nosso dia a dia. Então, de uma maneira bem prática. Então, comece a acompanhar lá, que você começa a perceber, né? Os insights que a Roberta está trazendo ali, né? Para a gente poder realmente extrair e absorver. Muito bom! Querida, gratidão mais uma vez, de coração, pela sua disponibilidade, por estar aqui, por compartilhar tanta coisa bacana. E espero que a gente continue sempre juntos aí, conectados Com nesses certeza, temas né? tão importantes. Com certeza. Nossa, eu sou muito grata aí pelo convite.
Me coloco sempre à disposição para estar junto, para poder esclarecer. Eu amo, né, a numerologia, eu acho que ela explica muito da gente. E quem tiver dúvidas, quem viu a live, quem quiser saber um pouco mais, né, sobre os aspectos não revelados, né, porque os números eles trazem, são os nossos códigos no universo. Então, quem quiser saber mais, entrar lá em contato comigo no WhatsApp, vou ter um prazer de receber vocês lá, tá bom? Ah, que bacana. Obrigada, gratidão, Gratidão, viu, gratidão a Gabi? todos que estiveram aqui com a gente também, que está assistindo aqui ao vivo ou no replay. Então, compartilhe também esse conteúdo aqui que a gente conversou. Tanta coisa bacana, tanta coisa importante aí para o seu negócio, para sua empresa. Então, conteúdo riquíssimo que a gente trouxe aqui. Obrigado mais uma vez, ótima noite, até mais. Tchau, tchau.